Hoje o assunto é a Carta da Fiesp, que eu estou chamando de eleitoreira. Nessa carta faz-se uma crítica a uma pessoa só, ao Bolsonaro, que tem feito críticas ao processo de apuração de urnas eletrônicas. Agora, a carta não menciona outros riscos à democracia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não é isso, Luan? É isso mesmo, Hélio. Mais de 700 mil brasileiros assinaram a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático e de Direito, promovido pela USP. O movimento remete à Carta aos Brasileiros de 77, que, naquela oportunidade, denunciou a ilegitimidade do então governo militar, pedindo pelo reestabelecimento do Estado de Direito e pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A Carta de 2022 diz que o país está passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. O conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, Antônio Roque Cittadini, é um dos idealizadores e afirma que o objetivo é homenagear os 45 anos daquele evento, lembrando que o Pacto da Constituição de 88 precisa ser mantido e aprimorado. Ele nega que a carta tenha por objetivo atacar alguma candidatura presidencial, mas ela tem sido interpretada como tendo o presidente Jair Bolsonaro como alvo. Afinal, por que outras ameaças à democracia não foram incluídas, como tentativas de controlar o judiciário, episódios de compra de apoio parlamentar no Congresso, inquéritos ilegais e perseguição a jornalistas e à imprensa? O Linha de Fogo dessa semana debate o clima que se criou e se há riscos democráticos no Brasil. Conversamos agora com o Gustavo Maltache, diplomata e autor do livro Contra Toda a Censura. Tudo bem, Gustavo? Opa, tudo bem, Luan? Beleza? Um grande prazer tê-lo aqui conosco, Gustavo. E vamos começar aqui. Eu quero saber o que você achou do conteúdo da carta e se você também foi um dos 700 mil brasileiros que assinaram. Não assinei, não assinei essa carta. Não. Gostei que a gente já começou num tom de brincadeira. Acho bom isso. Não assinei essa carta, não. E é o seguinte, cara, é aquilo, né? O autoritário, ele nunca... Isso é uma coisa até que eu comento no meu livro sobre a censura. O autoritário, ele nunca vai dizer que o que está fazendo é autoritarismo. Ele vai dizer que é uma república popular, democrática, participativa e inclusiva e não sei o quê. Ele vai usar todos os adjetivos possíveis para descrever o que ele está fazendo como uma coisa meritória. E muitas vezes ele faz isso até acreditando nisso, né? Porque ele acha que está promovendo uma utopia, está promovendo uma grande marcha rumo ao amanhã radiante, né? A um futuro melhor e assim por diante. Então, é até natural que a descrição de uma carta partidária seja fantasiada de uma preocupação com a democracia. Mas lembrando, eu acho que muitos deles estão de fato preocupados com a democracia, né? Eles só não percebem que a preocupação deles é uma preocupação completamente partidária e, como você bem falou na introdução, quando vem do outro lado, aí é o autoritarismo do bem, aí é a incitação à violência do bem, aí a gente sabe que pode. A gente sabe que a preocupação não é realmente com os princípios gerais da democracia, mas sim com um determinado resultado eleitoral que não os agradou, né? E a verdade é essa. Eu acho que é por isso que a gente está vendo um movimento muito parecido desde 2018. Em que essa carta inova em relação ao que a gente tem visto de reação ao governo Bolsonaro nos últimos 3, 4 anos? É a mesma coisa, quer dizer, estamos preocupados com a democracia está morrendo, é o fim da democracia, na quantidade de livro aí lançado sobre morte da democracia e tal, e no fundo, na minha opinião, isso é muito menos uma análise dos fatos e muito mais uma justificativa para um desconforto com o resultado eleitoral. Então, o lançamento dessa carta, que inclusive vai ser lida na semana que vem, no dia 11 de agosto, remetendo, né, à data que ela foi lida em 77, você acredita que todo esse movimento, todo esse manifesto tem um caráter eleitoreiro?
Olha, eu acho que tem, mas fazendo essa ressalva, porque muita gente fala assim, estou preocupado com a democracia, sabendo que, na verdade, aquilo é só uma fantasia em relação ao intuito eleitoral, né? Mas tem muita gente que não, tem muita gente que é sincera, né, nessa sua preocupação com a democracia. Eu só acho que eles estão errados nessa preocupação. Mas tem muita gente que realmente acha que só pode ter esquerda. Tem muita gente que realmente acha que quando a direita ganha, a democracia está em crise. Né? E isso é uma coisa que você vê, assim, você ouve jornalistas falando sobre isso no Brasil. Você tem jornalista que fala, olha, nós precisamos entender o seguinte, que tudo ia bem até o Trump, até o Brexit, até o Bolsonaro. Quer dizer, então tudo ia bem e agora ficou ruim. Então, por que ficou ruim? Porque você não gostou do resultado? Ué, o processo que elegeu esses caras, que deu esses resultados, foi o mesmo processo de resultados anteriores. Então, quer dizer, o seu compromisso não é com vamos dizer, com o resultado, seja o que ele for. O seu compromisso é, se tiver o resultado que a gente acha que é um resultado mais ou menos correto para a democracia, aí a gente apoia. Se tiver um resultado ruim para a democracia, aí nós vamos bagunçar o jogo, vamos atacar para tudo quanto é lado para não permitir que haja um dia de paz. Quer dizer, a gente vai causar a instabilidade que a gente acusa os outros de causarem. Né? Então, essa coisa da morte da democracia, ela é meio que uma profecia autorrealizável. Né? Porque, por exemplo, se eu acho que você está me atacando, eu vou atacar você e eu vou achar que eu estou em legítima defesa. Então, assim, eu posso até estar sendo sincero no meu devaneio, mas não deixa de ser um devaneio, entendeu? Então, de certa maneira, eu acho que tem muita gente sincera aí. Eu não quero acusar essas pessoas de estarem mentindo ou de serem maliciosas necessariamente. Eu não acho que, certamente, não é a maioria. Né? A gente sabe que tem os malandros e os maliciosos que se aproveitam de qualquer coisa para promover a sua visão eleitoral, mas eu acho que a maioria talvez não. Eu acho que a maioria tem uma sinceridade aí nessa percepção de um problema. Eu só acho que esse problema é uma falsidade, porque se você realmente é um apoiador da democracia, como eu acho que nós aqui somos, você tem que continuar apoiando a democracia independentemente do resultado eleitoral dela. Entendeu? Então você tem que dizer o seguinte, olha só, vê o seguinte, quantas pessoas chegaram em 2018 e disseram o seguinte, não, olha só, Bolsonaro ganhou, a gente acha ele péssimo, mas é o seguinte, ele ganhou. Então agora cabe a nós montar uma alternativa, vamos trabalhar para tentar entender por que a população elegeu esse cara e a gente vai fazer melhor, nós vamos ganhar do Bolsonaro dentro da competição democrática. Esse momento nunca houve. Desde o primeiro dia foi fraude, manipulação do Zap Zap, é o povo que é racista. Quer dizer, a desqualificação do processo eleitoral e da vitória do Bolsonaro é uma coisa que acontece desde o primeiro dia. E, assim, não tem nada a ver com aprovar o governo Bolsonaro ou com aprovar o Bolsonaro, mas é uma realidade. Assim, acho que nenhum governo sofreu tanta desqualificação quanto ele. E ele ganhou na democracia. Então, agora é muito curioso que o pessoal venha falar de defesa da democracia, quando a maioria ali nunca aceitou o resultado que a população definiu, né, alguns anos atrás. Talvez seja sinalização de virtude, né? Mas eu tenho que te perguntar, porque você é diplomata, e nessa condição, né, privilegiada, você acredita que o Bolsonaro, de alguma forma, possa representar uma ameaça à democracia? Olha, eu tenho a seguinte... assim, a minha formação não é nem por ser diplomata ou qualquer outra coisa, mas o meu ceticismo natural e os meus estudos aí do Mises e dos liberais e de anarquistas e tal, eu acho que toda e qualquer concentração de poder carrega um risco de tirania. Isso aí eu acho que é um fato natural. Então, assim, se alguém disser o seguinte, olha, vamos nos preparar, porque todo o poder contém esse risco, eu concordo. Nesse sentido, eu concordo. Agora, o que eu discordo é dizer que o Bolsonaro traz esse risco e não achar que os outros atores todos que se dizem comunistas, por exemplo, tem partido comunista no Brasil, os outros que elogiam uma série de ditaduras,
Os outros que defendem uma série de intervenções de regulação de mídia e tal, esses não são risco à democracia? Claro que são. Então, eu não... num sentido geral, eu concordaria. Acho que todo poder carrega esse risco e, na verdade, talvez esse seja um dos elementos centrais do liberalismo e do conservadorismo, né? É uma preocupação quase neurótica com a concentração de poder. Então, assim, vai concentrar poder? Sou contra, né? É por isso, inclusive, que me espanta que as pessoas não estejam tão preocupadas com o STF hoje. É evidente que o STF hoje virou uma concentração de poder muito maior que o Poder Executivo. Então, assim, esse tipo de preocupação, se a pessoa estiver fazendo essa crítica ao Bolsonaro com esse tipo de preocupação em mente, não, eu concordo. Acho que é parte vamos dizer, da preocupação natural da minha visão da política. Agora, daí a achar que ele é um risco maior, sendo que o outro lado, ou os outros lados, tem endossado uma série de restrições de ir e vir contra a Constituição, de restrições à liberdade de expressão, de aplaudindo o CPI que acusa Gazeta do Povo e quer quebrar sigilo de Jovem Pan. Quer dizer, eles aplaudem tudo isso e aí o Bolsonaro que é o risco à democracia? Então, assim, é muito curioso tudo isso que está acontecendo e por isso que eu chamo de devaneio. Não é que essas pessoas não possam acertar, mas está havendo assim, um duplo padrão e uma certa cegueira, né, seletiva que só me resta usar esse tipo de palavra assim, meio remetendo ao inconsciente, assim, alguma loucura, algum devaneio, alguma histeria coletiva que impede as pessoas de enxergarem os riscos em todos os lados do espectro político, né? Inclusive, a postura do princípio da prudência do Russell Kirk, né, conservador, mas o nosso anfitrião, Hélio Beltrão, gostaria de fazer uma pergunta ao Gustavo Maltache para a gente finalizar. Gustavo, em primeiro lugar, parabéns pelo seu novo livro, já basicamente best-seller, contra toda a censura, está tendo uma repercussão gigantesca. E eu queria te fazer uma pergunta relacionada com esse tema que a gente está falando aqui, mas baseado na liberdade de expressão. O presidente Bolsonaro está sendo acusado agora de estar cometendo crimes e tal de expressão, porque chamou o ministro Barroso de criminoso. Ele teria, numa entrevista para a Rádio Guaíba, lá do Rio Grande do Sul, ele estava se referindo ao fato de que o Barroso interferiu no processo de votação contra o voto impresso, e isso seria proibido pela Constituição. E aí chamou o Barroso, falou, esse cara resumiu dizendo, esse cara é um criminoso. Esse tipo de discurso, como é que você vê, dada a liberdade de expressão? Olha, o que eu defendo no meu livro é uma visão que é conhecida como a visão ampla, ou que alguns chamam de quase absoluta. Ela não é absoluta, porque, só para explicar aí para o pessoal, se eu me estender demais, vocês me avisam aí, faz um sinal aí que eu diminuo minha resposta. Mas é o seguinte, o pessoal, tem gente que diz uma visão ampla, que entende que a maior parte das coisas podem ser ditas, inclusive o que normalmente se entende como difamação, calúnia, discurso de ódio e tal, só que há alguns limites, por exemplo, limites relacionados a, por exemplo, pornografia infantil, por exemplo, né? Então é evidente que esse tipo de coisa, mesmo o pessoal da liberdade de expressão absoluta, quando você dá esse exemplo envolvendo crianças, geralmente eles dão um passo para trás e falam, realmente, isso aí eu acho que não dá para a gente aceitar. Então, a visão ampla é uma visão que aceita determinados limites. Nesse caso específico, que entraria aí, eu imagino, numa questão de calúnia, né, ou de uma forma ampla, a gente falaria de difamação na teoria, né, que você está imputando algum tipo de fato a alguém, o que você entende normalmente é que, e aqui eu não estou falando de legislação brasileira, tá? Porque a lei brasileira a gente sabe que é super restritiva, estou falando do princípio filosófico. O que você entende é o seguinte, é que algum tipo de proteção à difamação, ela existe ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu tenho um concorrente meu, né, é muito fácil eu destruir o meu concorrente divulgando uma mentira a respeito dele. Então, por exemplo, eu digo que
todo mundo que comeu naquele restaurante ontem passou mal e sofreu algum tipo de infecção alimentar. Pô, isso aí você destrói a propriedade de alguém, é um ataque direto. Então, assim, esse tipo de proteção à difamação, com algum tipo de dano, ele sempre existiu. Aí tem várias gradações em relação a quão pública é a pessoa e quão público é o fato. E o que você entende normalmente é que uma pessoa que é pública, e se a acusação, né, a imputação de fato for referente a uma coisa também pública, a um fato também público, a proteção à difamação não cabe muito, porque senão você impede qualquer tipo de crítica. Por exemplo, o jornal vai dizer assim, porque a polícia militar ontem entrou no lugar e matou 5 pessoas. Se a polícia militar tiver só matado 4 e não 5, a divulgação da notícia ainda faz algum sentido, mas não é verdadeira, porque foram 4, não foram 5. Aí a polícia militar iria processar o jornal porque está difamando a polícia. Então, assim, seria absurdo. Então, nesse tipo de caso, em que se trata de uma autoridade, né, uma autoridade pública, e referente a um fato público, né, que é o fato dele ter ido lá no Congresso e tal, eu entendo que não cabe proteção à difamação. Né? Pela teoria da difamação, seria assim, a proteção menos, vamos dizer, a proteção mais leve possível. E aí teria, claro, poderia provar algum tipo de dano, eventualmente algum dano material, ou algum tipo de... Cara, assim, seria quase impossível você provar isso, porque você está lidando com um fato que, inclusive, já era público. Né? E além disso, existe um outro elemento dessa análise na liberdade de expressão, é que não necessariamente você fala as coisas como uma imputação de fato. Então, quando você chama alguém, esse cara é um criminoso, não necessariamente você está imputando um fato. Você pode estar só insultando a pessoa. Né? E eu entendo que insulto não deveria ser proibido. Eu sei que no Brasil mas não deveria ser. Então, eu sei que a resposta assim é meio comprida, mas é porque a difamação no campo da liberdade de expressão, inclusive vindo aí do common law, não é? Do direito comum e tal, a difamação é um campo bem complexo de quando que você aceita o limite da expressão para proteger a propriedade e o quanto que você não aceita. Então, tem todas essas variáveis aí de quão pública é a pessoa e de quão público é o fato. Nesse caso aí, me parece que se trata de um assunto eminentemente público. E aí vem um outro lado, que eu acho que é importante mencionar, é o seguinte: quantas pessoas não xingam o Bolsonaro de tudo quanto é tipo de crime, né? De fascista, nazista, genocida. Pô, tem alguém mais chamado de genocida do que o Bolsonaro? Então, assim, olha, eu vou dizer uma coisa, Hélio. Eu ainda aceitaria todas essas restrições se elas fossem isonômicas. Não, vai valer para todo mundo? Então vale para todo mundo. Vai ser uma bagunça, mas pelo menos haveria isonomia. Hoje a gente está no pior dos mundos por 2 motivos. Um, que a gente tem a liberdade de expressão restringida, e 2, ela é restringida sem isonomia. Isso destrói a legitimidade da democracia e a legitimidade das instituições, porque você está obrigando praticamente as pessoas a começarem a pensar assim: olha, talvez essa democracia não seja para mim, talvez essas instituições não sejam para mim, porque quando o meu vizinho fala, ele pode falar à vontade, pode me xingar de fascista, de genocida, e está tudo bem com ele. Agora, quando eu falo qualquer coisa não vale para mim, a justiça tem lado, a democracia tem lado, isso mina a legitimidade da democracia, e não cara aí xingando ou falando alguma coisa. Né? Então, Gustavo, eu queria te fazer uma última pergunta. Você mencionou o perigo que está havendo também para as nossas instituições, porque as instituições, por exemplo, o que o Supremo tem feito com a liberdade de expressão, as pessoas vão pensar, será que essa é a democracia que é para mim? Isso, você e eu somos estudiosos da história americana, né? Até porque os Estados Unidos foram um país fundado em certos valores e chegaram no sucesso que eles tiveram depois de 200 e poucos anos. Mas o engraçado é que logo no início, ali em 1796, quando John Adams, que foi o segundo presidente logo depois do George Washington ele era vice-presidente do George Washington, que ficou 2 mandatos, e aí ele ganhou a eleição, e logo no início ele resolveu implementar, com a ajuda do Congresso, mas foi a liderança dele, uma lei para prender quem falasse mal do governo, os Alien and Sedition Acts.
né? E ali aconteceu mais ou menos o que você estava dizendo, quer dizer, aquilo, 20 anos depois de assinado a Declaração de Independência, era uma traição completa de todos os princípios que eles defenderam para estar se separando da Inglaterra, que fazia arbitrariedades desse tipo, né? Os crimes de lesa majestade, esse tipo de coisa, e agora a lesa majestade era o John Adams, né? E o que aconteceu ali, que eu acho que tem paralelos com o Brasil de hoje, né? Eu vejo paralelos, eu queria ouvir a tua opinião, é que o John Adams, que era para, obviamente, ter ganhado a reeleição, não chegou nem, sei lá, chegou em quarto lugar. Lá no. Tava o Jefferson ganhou, e depois o segundo era o Aaron Burr, que virava então vice-presidente, e o Adams nem apareceu, porque inventou esse troço aí e ficou completamente impopular. E basicamente foi escanteado da vida pública americana até as correspondências com Jefferson muito tempo depois. Quer dizer, ele foi embora para Quincy, para a casa dele lá, e ficou cuidando das suas coisas. Então, assim, eu tenho mesmo receio, Gustavo, de que as pessoas comecem a falar, caramba, estão censurando, eu não posso fazer piada, eu não posso criticar, eu não posso insultar, vou ser preso. Você não acha que esse pessoal tem o risco de estar dando tiro no próprio pé e tirando a credibilidade da própria instituição? Eu acho que sim. Eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. E é interessante esse exemplo histórico, porque, inclusive, assim, a Constituição americana, ela demorou um pouco para ser ratificada, porque muitos estados falaram, não, peraí, se você não tiver uma restrição ao governo federal, esse governo federal vai pisar nos estados. E aí eles negociaram a ratificação junto com o Bill of Rights, que inclui a primeira emenda americana, né, que é a emenda que garante aí a liberdade de expressão, dentre outras coisas. E aí, quando veio a lei de sedição, né, provou-se que eles estavam certos, que o governo federal iria em cima mesmo, né? Provou o ponto deles, e que realmente assim, eles tinham que ter feito aquele Bill of Rights como foi feito mesmo. E aí a primeira emenda, ela abriu o caminho, não foi uma construção imediata, mas ela abriu o caminho para que ao longo do tempo a sociedade americana e a justiça americana construíssem a jurisprudência que a gente tem hoje de uma ampla liberdade de expressão, né? De uma garantia da ampla liberdade de expressão. Me parece que o que está acontecendo no Brasil é uma coisa talvez um pouco diferente, porque a gente ainda não teve esse momento, a gente nunca teve um momento de construção disso, né? Eu acho que até com a Constituição de 88 parecia que a gente estava caminhando para isso, né? Eu acho que até já citei isso algumas vezes, o Fernando Schiller, ele conta que ele ia em umas reuniões sobre liberdade de expressão e tal, e que ele falou que ficava todo mundo olhando para a cara do outro, porque todo mundo era a favor. Ninguém, não tinha nada o que discutir sobre liberdade de expressão. E hoje em dia mudou completamente, né? Hoje em dia você tem pessoas que ativamente trabalham contra isso. Nos Estados Unidos também. Só que como já tem essa preocupação social, né? Como você já tem essa base social muito grande, né? E assim, isso vem do século XIX, na verdade. A construção jurisprudencial é mais recente, mas a sociedade americana já tinha uma alta tolerância à liberdade de expressão já no século XIX. Você vai ler, por exemplo, os debates que havia nos jornais do século XIX, nos Estados Unidos, é muito pior do que a polarização de hoje. O pessoal chama de polarização lá, os caras se xingavam família, difamavam, entendeu? Eu estava dizendo o seguinte, que nessa eleição, ainda no século XVIII já era assim, nessa campanha do Jefferson e o Adams, e eles tinham vergonha de xingar diretamente, então contratavam outros caras para escrever, jornalistas para xingar o outro em nome deles, e depois tudo isso acabava sendo descoberto, porque alguém vazava e tal, mas era uma loucura de xingamentos pessoais e ataques, uma coisa de maluco. É isso mesmo, a gente está vivendo uma polarização, tem que lembrar, é muito chato o que a gente está vivendo, mas em algum momento vai diminuir, vai arrefecer, é parte do aprendizado e é parte também do que você vinha falando. Fazia muito tempo que não tinha um pensamento não de esquerda, né, no Brasil.
E aí, é claro que quando surgir um pensamento novo, esse pessoal não aceita. Mas vai acabar tendo que aceitar. Porque, ainda que o Bolsonaro venha ou não a se reeleger, depois vem os liberais, vem coisa que é a mão esquerda de novo. E eles vão ter que se acostumar com isso. Então o aprendizado vai vir de um jeito ou de outro. Mas loucura. Isso é parte também do surgimento de qualquer mídia, né? Então você teve aí no século XVIII, XIX, o fortalecimento do jornal impresso. Depois, enfim, a cada surgimento de nova mídia, você tem uma quebra do padrão regular de circulação de informação, e isso gera uma ansiedade geral. Então, agora, com as mídias sociais, né, você vê isso também. Então, só para concluir, Hélio, respondendo a sua pergunta de por que agora isso está acontecendo, eu acho que parte, então, tem a ver com essa incapacidade treinada, quer dizer, a gente nunca aprendeu de fato, a gente não consegue muitas vezes nem imaginar o que é viver num país com ampla liberdade de expressão, como é nos Estados Unidos, né? Mas como assim discurso de ódio não vai ser crime? Ué, como assim? É assim que a maior democracia do mundo funciona, né? É a coisa mais natural do que o que a gente tem, aliás, né? E o outro fator que eu acho que tem complicado também esse cenário é realmente o advento das redes sociais, porque toda nova mídia, quando quebra esse padrão de circulação, ele gera essa ansiedade nas autoridades. E isso você vê, inclusive, em discurso de jornalistas, em discurso de políticos, de juízes. Você ouve coisas assim, mas quem são essas pessoas que acham que podem dar opinião? Quem são essas pessoas que acham que podem, sabe? Que podem falar... Então, assim, você começa a ver uma... Outro dia, eu me vi até com a vontade de defender o Felipe Neto, porque ele foi falar alguma coisa de literatura e caíram em cima dele. Ué, deixa o cara falar de literatura, pô. Entendeu? Mas passou então, assim, a vontade, né? Mas assim, não, mas o meu ponto é que esse tipo de reação, esse tipo de reação é uma reação, foi boa essa, mas esse tipo de reação é uma reação muito, muito comum, e no meu livro eu pego a história das mídias, e isso aconteceu ao longo dos séculos, ao longo de todas as mídias. Então, eu acho que é uma combinação desse ímpeto autoritário aí do qual a gente nunca se livrou, e mais essa novidade aí das redes que tem causado essa ansiedade e, eu diria, até uma certa histeria nas autoridades. Gustavo, muito obrigado pelo bate-papo, sempre um prazer estar contigo. Bom, muito obrigado, uma honra aí poder conversar com vocês e até a próxima. Obrigado. Muito bem, Hélio. A carta, ela lista como riscos à democracia não respeitar o resultado das urnas, citando até a invasão no Capitólio nos Estados Unidos que ocorreu recentemente, mas ela deixou de fora diversas questões que aconteceram há muito pouco tempo aqui no Brasil. Você cita algumas delas na sua coluna na Folha de São Paulo na semana, o Gustavo citou algumas também, como, entre elas, né, comprar apoio parlamentar para fazer da democracia um teatro, que foi o que aconteceu no esquema do Mensalão, o aparelhamento do Supremo, perseguições a jornalistas. Afinal, essa carta ela é eleitoreira ou o brasileiro tem memória curta? Luan, meu argumento aqui é eleitoreira porque ela é voltada a uma crítica ao Bolsonaro, pessoalmente, ao que ele tem falado, né? Então, para mim, é uma carta eleitoreira. A gente está vendo os movimentos, o próprio Lula está por trás, está querendo assinar, isso, e é toda gente que, como o Gustavo falou, é gente que não aceitou o Bolsonaro presidente, que está vendo mais uma desculpa para fazer uma crítica. Então, sem dúvida, ela é eleitoreira. Por isso eu também não assinei, se você for perguntar, não assinei essa carta, né? Até logo que ela saiu, eu já coloquei alguns pontos no Twitter que agora eu formalizei na minha coluna, que está no Twitter. Eu publiquei ontem, pessoal, se quiser ver a lista completa dos pontos aí, você mencionou alguns. Eu não botei aparelhamento do Supremo, não, porque o Supremo tem regra e o presidente tem o direito a nomear. Eu coloquei, uma delas o PT sempre fala em aumentar o número de ministro do Supremo, mudar a idade para operar a regra, né? E o Supreme Court Packing, como chamam os americanos, que é algo absolutamente antidemocrático. O Bolsonaro nunca falou, nem pensou nesse assunto, né? E várias outras coisas, né? Várias outras coisas. Por exemplo, empréstimos
a países de esquerda alinhados para fazer uma aliança supranacional para mutuamente se manter no poder, né? Usando o dinheiro público para isso, né? Para dar dinheiro para países amigos, etc. Não só aqui na América Latina, mas até Angola, essas coisas. Então, assim, a lista, o Gustavo botou uma lista aí recente desse pessoal de esquerda completamente antidemocrático. Eu estou falando na coluna do que o PT fez. Perseguição a jornalistas, sempre propondo controle da mídia, né? Violando as leis eleitorais para ganhar a eleição, como a gente viu. Assim, a lista é enorme. E até, eu digo, que a própria ideia do PT de ter uma sociedade de igualdade de resultados, né? De as pessoas terem rendas parecidas e coisas assim, já é um golpe à democracia, porque está passando por cima da própria Constituição, que defende a propriedade privada, esse tipo de coisa. Então, assim, é um show de ameaças à democracia que foram implementadas pelo governo PT. Mas o Bolsonaro também está falando no negócio da urna. Perfeito, mas vamos já combinar que isso é futuro, é especulação. Essas pessoas que podem, de boa fé, como o Gustavo falou, a maioria pode até ser de boa fé, estão especulando que o Bolsonaro vai contestar o resultado das eleições. Eles, basicamente, eu acho que a premissa tácita dessa carta é de que o Bolsonaro está fazendo isso de forma premeditada, essas críticas à urna eletrônica, é uma crítica premeditada para ter o pretexto de não aceitar o resultado das eleições. Essa é a premissa deles. Mas isso está lá no futuro. Agora, não tem essa conversa no Brasil, Luan. Perdeu lá na eleição, vai embora. Não existe esse troço. Sai o resultado antes da meia-noite no Brasil. Logo em seguida, o TSE já homologa, já sai. O cara pode reclamar à vontade, mas já era. E se continuar reclamando, vai ficar pior ainda. Não existe essa possibilidade. O nosso Estado de Direito, o funcionamento das nossas instituições é maduro o suficiente para não permitir qualquer tipo de gracinha nesse sentido. Então, nada disso me tira o sono, não é esse o ponto. O que eu acho que é misterioso, na minha opinião, de pessoas inteligentes, é por que eles descartam a possibilidade de que o Bolsonaro verdadeiramente tem dúvidas contra a lisura das urnas eletrônicas ou do processo de totalização. Por que ele não pode ter dúvidas sobre isso? Ele pode ter dúvidas sim, até porque isso está no futuro. Como é que você vai dizer hoje, Luan, garantir lisura de 100% de uma coisa que ainda nem aconteceu? Não, eu garanto que não vai ter ataque malicioso que pode deturpar. Eu garanto que não vai ter fraude. Eu garanto que não vai ter erro. Você não pode garantir isso. O futuro é incerto. Por mais que você acredita que é seguro. E nós acreditamos que seja seguro. Mas você não pode garantir. E o Bolsonaro pode, e aí é uma hipótese, pode verdadeiramente estar preocupado com esses cenários. Como é que eu minimizo esses cenários na cabeça do Bolsonaro? Ele deve ficar louco, né? Porque ele vê, sei lá, as pesquisas que estão saindo e essas pesquisas não concordam com o que ele vê na rua, que o outro candidato não sai às ruas, ele vai às ruas, vê multidões e deve ficar louco com isso. Não, esse negócio deve estar tudo errado, as urnas não vão refletir, esse troço é manipulado. Ele tem lá as maluquices dele, mas ele tem direito a querer se precaver, e é esse o ponto. E essas pessoas estão dizendo, isso não é o que está na cabeça dele, ele só está fazendo essas críticas porque ele quer fazer o golpe. Aí eu já acho que é exagero. Ela tem que admitir que ele verdadeiramente tenha dúvidas quanto à lisura do processo. É normal isso. Quer dizer que agora, quem tem dúvidas quanto à lisura do processo, de 100%, é um traidor da pátria? É isso que essas pessoas estão dizendo, no fundo. Você não pode ter dúvida nenhuma sobre coisa que vai acontecer ainda. Não é sobre hoje, não. Não é sobre um teste que você está fazendo na urna hoje, ou sei lá o que você está fazendo de totalização simulada. Não estou falando sobre isso. Estou falando lá na frente, em outubro. Quer dizer, não pode ter dúvida nenhuma. E por que isso é antidemocrático, ter essa dúvida? Eu não consigo entender. Então, isso é um pouco o resultado, Luan, dessa estigmatização do adversário, que isso vale para os dois lados, de que, cara, tudo que você faz é porque você é inimigo e é inimigo da pátria também. Isso está acontecendo muito mais
da esquerda falando do Bolsonaro do que vice-versa, né? Mas, mesmo assim, o Bolsonaro também faz isso com a esquerda, como fez na campanha anterior. A gente está vivendo essa polarização absurda, né, de que realmente o outro lado é o inimigo que tem que ser eliminado, porque ele é o inimigo da pátria. É triste, eu espero que esse troço eventualmente se dissipe e a gente venha a ter uma certa volta à normalidade como a gente tinha antes, ou pelo menos que a esquerda, como diz o Maltas, como ela não aceita nada que não seja esquerda, que a esquerda passe a aceitar, né? Que venham liberais aí no futuro, que venha mais de novo gente de direita parecido com o Bolsonaro ou não importa, mas é preciso que a gente amadureça para que efetivamente a normalidade volte um pouco. Como diz o Lord Acton, né, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe também, né, ainda mais. Corrompe absolutamente, é a frase dele. E o ceticismo com poder é um princípio liberal, como o Gustavo bem ressaltou, e quando um governante ele tenta colocar as asinhas de fora, o papel das instituições, né, é controlar esses impulsos para ficar dentro do ordenamento legal, dentro das 4 linhas. Então, assim, apesar das críticas, né, que todo mundo sempre vai ter críticas às instituições, você confia nas instituições do Brasil? Eu acho as instituições brasileiras muito maduras. A gente tem um nível institucional muito melhor do que as pessoas querem crer, essa é a verdade. O problema é que os poderes deveriam mutuamente se controlar. Você falou aí, as instituições, se um governante está querendo sair das 4 linhas, vem um outro poder, geralmente o Supremo Tribunal, para corrigir. Mas o problema é quando o Supremo bate abaixo da linha da cintura? Não tem muito recurso, porque o Supremo não tem a quem recorrer. Né? Teria que haver um impeachment que nunca ocorreu no Brasil, né? Ou sei lá o quê, né? Eu não sei, uma nova norma na Constituição para limitar certas atitudes do Supremo. Nem sei juridicamente qual seria essa norma, porque eles interpretam a Constituição, são eles que interpretam. Então, se há uma falha na interpretação da Constituição, como na minha opinião está havendo quanto à liberdade de expressão, não tem muito recurso, infelizmente. Mas eu acho que, a despeito disso, não é só os 3 poderes, não são só os 3 poderes que fazem esse controle. O público faz controle, a mídia faz esse controle, os think tanks fazem esse controle. Então, o brasileiro já não aceita certas atitudes. Eu acho que está até demorando para o brasileiro dar um basta em termos, né, do que está havendo com a liberdade de expressão desde 2019, desde que começou o inquérito do fim do mundo. Mas isso eu tenho certeza, Luan, vai ser corrigido. Vai ser corrigido daqui a pouco. Esses caras que estão fazendo isso vão ser defenestrados. A própria classe jurídica vai dizer que isso foi um péssimo momento do Brasil, desde 2019 até, espero que até agora e tal. Hélio, te surpreende a FEBRABAN e a Fiesp serem signatárias também nesse movimento? Luan, me surpreende um pouco, sim, porque como é uma carta eleitoreira, eu acho imprudente para essas organizações de classe tão relevantes, né, para as ideias na sociedade, estarem se posicionando nesse momento contra o presidente e a favor, obviamente, do adversário. Então, me surpreende. Mas como a carta toca num ponto que, em tese, até é legítimo, mas se trata do futuro, né, o cara vai dizer, não, a gente só está preocupado se realmente alguém vai tentar um golpe, como se isso fosse possível, na minha opinião, que na minha opinião não é possível. Então, ou seja, é como o Pauli, que é o cientista de partículas, falava, nem errado está, né? Então, que torna ainda mais bizarra a carta, né? A carta nem errada está, mas é uma carta eleitoreira que eu não assinaria e que peca muito por ser assimétrica, como o Gustavo falou. Peca muito por não mencionar todos os ataques à democracia que a gente está sofrendo hoje pela esquerda, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo que o PT fez nos governos anteriores. É bizarro, na minha opinião. Carta bizarra.
Você também achou? Comente aqui embaixo. Assine a Gazeta do Povo, jornal que acredita no Brasil. Acesse os conteúdos do Mises Brasil. Muito obrigado, Hélio. Até o Linha de Fogo da semana que vem. Obrigado a você, Luan. Boa noite a todos, pessoal.